Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. E hoje a gente está aqui estreando a série Cai no Enem, onde eu vou começar a trazer para vocês assuntos que, adivinha, já caíram ou podem cair no Enem. E já quero começar esse nosso processo pedagógico falando sobre uma questão de biologia que apareceu no Enem de 2017. E claro, chocou o mundo dos vestibulares. Como que uma prova, no meio de tantos assuntos trabalhados no ensino médio, teve a audácia de perguntar aquilo? Pô, o aluno se matou estudando relações ecológicas, fotossíntese, células, ciclos biogeoquímicos, e aí de repente aparece, sabe o quê? Uma questão sobre Piracema. Pira quem? Piracema. Nessa questão de 2017, o Enem queria saber como que a construção de barragens interfere no fenômeno da Piracema. Mas afinal, o que é Piracema? A Piracema, ela nada mais é do que um fenômeno em que os peixes nadam rio acima, contra a correnteza para se reproduzirem e terem os seus filhotes. Inclusive, a palavra Piracema, ela vem da língua tupi, sendo que pira significa peixe. Só lembrar lá, né? Pirão, né? Pirão é do quê? Adivinha? Então, pira significa peixe e sema significa sair. Então, Piracema significa saída de peixes. Justamente porque quando eles querem se reproduzir, várias espécies, né, desses peixes, elas saem da parte mais baixa do rio para a parte mais alta. Elas vão para a cabeceira do rio. E quando elas chegam lá, adivinha, elas fazem amor, né? Porque os peixes, meu querido e minha querida, os peixes, eles também amam. Então guarde que Piracema é o movimento migratório de algumas espécies de peixes durante o período de reprodução. Ela é uma entre muitas estratégias que os peixes utilizam para conseguirem se reproduzir. Geralmente, no Brasil, o fenômeno da Piracema, ele vai ocorrer na época das chuvas, porque é quando os rios ficam mais cheios e, claro, assim vão possibilitar o deslocamento dos peixes. Inclusive assim, ó, os peixes, eles já sabem que quando o nível do rio sobe por conta das chuvas e a temperatura da água e do ar aumentam, eles já sabem que está na hora de partir rio acima contra a correnteza para arrumar um parceiro. Mas, Jubilu, por que os peixes precisam subir o rio para se reproduzirem? Porque lá em cima a oferta de alimentos é maior e a água também tem mais oxigênio. E por conta disso, a chance de sobrevivência dos filhotes, ela vai aumentar consideravelmente. Um detalhe interessante é que muitas espécies de peixes, elas foram programadas pela seleção natural, que fez com que esses peixes precisassem desse esforço, ou seja, precisassem ter que nadar contra a correnteza para que eles pudessem estar prontos para se reproduzirem. Isso porque esses peixes, eles são obrigados a queimar gordura corporal para poderem produzir os hormônios que são fundamentais para o desenvolvimento dos órgãos sexuais. E assim, tem coisa melhor para queimar gordura do que nadar 600 quilômetros contra a correnteza de um rio? E assim, ó, se um peixe for muito preguiçoso e ele decidir que não vai subir o rio, esse ano tô com preguiça, vou ficar por aqui, não vou subir o rio, já era. A seleção natural vai eliminar ele e junto com ele, sabe o que a seleção natural vai eliminar também? Os genes que ele carrega, os genes da preguiça que ele estava carregando. Já que sem o esforço, esse peixe ele não vai conseguir ficar apto para a reprodução. E com isso, ele não vai ter filhotes e não vai, dessa forma, conseguir passar o seu DNA para as outras gerações. Já era. Preguiça dentro dos peixes não vai rolar. Peixe preguiçoso, peixe safado. Desnecessário dizer que a viagem rio acima, ela é cheia de perigos e aventuras. Os peixes, como as piavas, os dourados, os pintados, os jaús, os curimbatás, por exemplo, eles terão que enfrentar cachoeiras, vão ter que enfrentar predadores e também vão ter que enfrentar, adivinha quem? O bicho-homem, já que é muito fácil pescar esses animais durante a Piracema, já que esses peixes, eles se organizam em grandes cardumes.
E como eles estão fazendo um nado muito longo, são peixes que estão cansados, então fica muito fácil pegá-los. E é exatamente por isso que durante a época da piracema, a pesca de várias espécies de peixes, ela fica proibida. Durante essa grande aventura, durante essa grande travessia, os testículos dos machos, dos peixes machos, eles vão aumentando bastante de tamanho. E eles ficam cheios de sêmen e também com uma coloração meio que assim, meio esbranquiçada. Já nas fêmeas, os óvulos, eles vão ficando amarelados, indicando que eles estão cheios, sabe do quê? Cheios de vitelo. O vitelo, eu não sei se você sabe, mas ele nada mais é do que uma substância nutritiva que vai servir de alimento para o peixinho no início do desenvolvimento. Quando esses peixes eles conseguem chegar finalmente no topo do rio, eles já estão o quê? Já estão prontos para a reprodução. Os órgãos sexuais dos peixes estão maduros. E aí a fêmea, ela vai soltar todos os óvulos dela, todos os óvulos que ela produziu ao longo do trajeto, no fundo do rio. Só para você ter uma ideia, as fêmeas das piavas, elas podem colocar até 160 mil óvulos, enquanto as fêmeas dos dourados, elas chegam a colocar, olha o número, até 1,5 milhão de óvulos. Bom, depois que as fêmeas fizeram seu trabalho, ou seja, liberaram seus óvulos no fundo do rio, chegou a vez dos machos atuarem. E o que eles fazem é lançar vários jatos de sêmen em cima desses óvulos que as fêmeas liberaram. Tchá, 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 tchá. Eles fazem isso justamente para que ocorra a fecundação, ou seja, para que ocorra o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e a partir daí a gente tenha a formação dos ovos. Mas é claro que, para que esse processo pedagógico ocorra, rola um namorinho, Os peixes, eles ficam namorando por cerca de 4 horas. Não é assim, chega e pum, rola um jantar, rola um vinho, rola uma conversa agradável, uma música romântica. Tem até uma espécie de balé aquático. E só depois disso tudo é que eles vão finalmente se reproduzir. Na verdade, o que acontece é que o peixe macho, ele é espremido por 2 fêmeas. Elas meio que fazem um cachorro quente com esse macho, sendo que o macho, ele faz o papel da salsicha. Ai, mas é verdade, é tipo é tipo uma salsicha. Aí eles ficam assim, roçando uns nos outros, eles nadam em círculos, emitem até um barulhinho, e aí depois disso, eles lançam seus gametas no fundo do rio. Já que os peixes ósseos, eles fazem fecundação externa, ou seja, o encontro dos gametas ele vai ocorrer na água, fora do corpo do animal. E aí quando terminam, basicamente eles arrumam as coisas e descem novamente o rio, retornando para o local de onde eles vieram. Só que ali naquele rio agora nós temos os ovos que foram formados. O que vai acontecer com esses ovos é que eles vão começar a aumentar de tamanho porque eles estão absorvendo água. E eles também começam a ser carregados pela correnteza do rio. Infelizmente, a grande maioria desses ovos que foram formados não tem muita sorte, porque eles vão ser devorados por outros peixes. Somente os ovos que conseguem alcançar regiões mais calmas e protegidas do rio é que vão conseguir sobreviver. Isso representa, sabe quanto? Apenas 1% de todos os ovos que foram formados. Ou seja, um dourado, um jaú ou até mesmo um pintado que consegue chegar à idade adulta é um grande milagre da natureza. Caso o ovo consiga sobreviver, consiga ir por uma parte mais calma do rio com a ajuda da correnteza, mais ou menos umas 20 horas depois que ele foi formado, ou seja, depois da fecundação, desses ovos vão sair as larvinhas, que também são chamadas de alevinos. E em apenas 2 semanas, essas larvas já se transformam num peixinho, com nadadeiras, com escamas, um peixinho de apenas 1 centímetro, que é a coisinha mais linda desse mundo. Agora que você já virou doutor em piracema, bora falar um pouquinho sobre o que a questão de 2017 do Enem pedia, que era justamente saber sobre os impactos das barragens, principalmente as barragens construídas pelas hidrelétricas, no fenômeno da piracema. Imagine só, você sendo um belo peixe,
né? Aí você é um dourado, ou você é uma dourada, lindona, assim. Aí você tá subindo o rio contra a correnteza, felizão, felizona, porque vai se reproduzir, né? Querendo arrumar um namorado, uma namorada. E aí aparece, no meio do caminho, uma barragem monstruosa. Tente imaginar o tamanho desse problema. Porque para você conseguir passar por esse grande obstáculo, vai ser extremamente estressante. Muitos dos peixes vão acabar se ferindo gravemente ou até mesmo morrendo nas turbinas das hidrelétricas. Outros peixes vão virar presas fáceis para os predadores que estão lá. E aqueles que conseguem sobreviver vão ficar extremamente cansados e muitas vezes eles nem conseguem chegar no destino final e acabam se reproduzindo ali mesmo naquela região da barragem. Só que ali onde tem a barragem, as condições ambientais da água, nessa parte que é represada, elas não são as ideais para a sobrevivência dos ovos e das larvas. Até mesmo o ambiente que fica depois da barragem, ele também não vai favorecer o nascimento de novos peixes. Ou seja, a construção de barragem definitivamente ela prejudica aí muito esse processo de migração dos peixes para regiões onde as condições para a reprodução sejam as melhores. Vale sempre salientar que a maioria das barragens, elas apresentam sistemas para ajudar os peixes a ultrapassarem essa barreira. Esses sistemas, eles vão funcionar como uma espécie de escada, que facilita a subida e a descida dos peixes. Embora, claro, existam vários exemplos mostrando que nem todos os peixes utilizam a estrutura. E claro que isso acaba contribuindo para a diminuição das populações de várias espécies de peixes. Agora, a minha crítica em relação à questão que caiu no Enem é que ela tem uma pegada muito regional dentro de uma prova que é nacional. Certamente os estudantes que vivem em regiões onde a piracema ocorre, como é o caso do Pantanal, levaram vantagem. Aliás, a resposta correta dessa questão era que a intervenção antrópica, ou seja, a intervenção do homem, prejudica a piracema porque reduz o percurso da migração. Ou seja, as barragens, elas impedem que os peixes cheguem no seu destino final para poderem se reproduzir. Agora, se engana quem acha que esse assunto só apareceu no Enem. A Universidade Federal de Santa Catarina, a famosa UFSC, ela também já trouxe esse tema para o vestibular em 2012. Então assim, ó, abre o teu olho, porque piracema é um assunto que passa despercebido para muito aluno. E quando aparece na prova, ó, pum, já era. Maravilha? Então nesse vídeo que abre a série Cai no Enem, você aprendeu sobre a piracema, que é o fenômeno onde os peixes migram rio acima para poderem se reproduzir e que a construção de barragens prejudica aí muito a reprodução de várias espécies de peixes que precisam se deslocar para poderem se reproduzir. Se você gostou desse quadro, deixa um joinha, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no Biologia Total e no mais, já sabe, né? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!